Meu povo de Deus, meu povo amado, abençoado, bem-vindos à mesa, meus queridos convidados, podem se sentar. Todos já cansados, mas estão alimentados, bem cuidados. Estamos aqui na série A Mesa do Testemunho. Agora estamos indo para a última mensagem dessa série. Se você ainda não assistiu, eu te convido a voltar nos vídeos anteriores. Eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Eu criei várias mensagens, várias histórias, que estão todas elas no meu livro. Eu não sou vendedor de livro, mas se você quiser adquirir esse livro, dar de presente para alguém que as circunstâncias está aprendendo e a pessoa não consegue romper, ou alguém que já pensou em desistir, alguém que foi desenganado, alguém que perdeu tudo, eu acho que esse livro vai fazer sentido. Já está nas principais livrarias, está no meu site www.thiagobartos.com.br. Eu acho que é um presente incrível e eu acho que todos devem ler. E agora, o tema da mensagem é: não desista. É um tema que se encaixa demais do início de todas as mensagens, de todo o meu testemunho. Alguém não desistiu. E eu termino, não poderia ser diferente, falando sobre um assunto que a gente está desde a primeira mensagem falando. Não desista. E o versículo que eu gostaria de colocar nessa palavra é Jó 42:12. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 jumentos de bois e 1.000 jumentas. Aqui é uma história que acho que todos já ouviram falar de Jó. Um homem muito rico, um homem onde Deus o amava muito. E Jó passou por um processo de perder tudo. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu suas riquezas, e Jó perdeu a sua saúde. E foi um processo durante esses 42 capítulos de Jó, que eu te convido a ler o livro de Jó, onde seus amigos o induziram a desistir. Sua esposa em determinado momento. Existem vários momentos que, se eu me coloco no lugar de Jó, eu teria desistido. Jó nos ensina aqui que quando nós reconhecemos aquele que está acima de todas as coisas, Jó sabia quem ele era, Jó sabia quem andava com ele. E o texto aqui diz que ele foi restituído. Se você voltar um pouco no texto aqui, diz que Jó foi restituído o dobro de tudo que ele perdeu. E essa passagem eu não posso deixar de lembrar de uma história, de um testemunho. Como eu contei, eu com 19, 20 anos me tornei alguém rico. Eu sempre vim de uma classe média alta, o meu pai sempre teve condições financeiras boas. Mas eu, numa idade muito jovem, acabei adquirindo uma quantidade de dinheiro que poderia, para o resto da vida, se eu tivesse cuidado, ter tranquilidade. E naquele momento, naquele processo, quando eu perdi tudo, quando Deus, nas mensagens anteriores eu falo sobre isso, Deus me leva para o processo, Deus arranca a minha arrogância, Deus se mostra para mim de uma forma como foi com Jó. Eu perdi tudo, eu perdi os amigos, eu perdi o dinheiro e também perdi uma parte da minha saúde. E durante todos esses processos tiveram sim pessoas, assim como Jó, amigos, aqui a gente fala de 3 amigos, mas de amigos que de alguma forma queriam que eu desistisse, que eu aceitasse a situação ruim, que eu verdadeiramente vivesse aquele luto do que eu estava vivendo. E durante todo o processo, durante todo o tempo após eu conhecer a Deus, após eu entender quem era Deus na minha vida, após eu entender que eu sou um filho amado de Deus Pai, Jó tinha a máxima certeza que ele era filho. Jó tinha a máxima certeza em todo o tempo que ele tinha um lugar à mesa.
que Deus, mesmo naquelas situações ruins, mesmo naquelas circunstâncias, você imagina, o texto diz, se você voltar no início de Jó, que Jó era rico, tinha muitas posses, muitos animais, filhos, e foi acontecendo uma tragédia atrás de tragédia, desde a morte dos animais, de pegar fogo em propriedades, os filhos morreram, tudo que alguém poderia naquele momento colocar a culpa em Deus. Nossa, mas eu sou correto, eu sou certo, Deus conversava comigo, por que Ele está me deixando? E tudo isso porque Satanás não acreditava em Jó. Satanás foi testando. Satanás disse, é óbvio que é fácil Jó ser, vamos falar assim, você fala de Jó porque para ele é fácil, ele é rico. Então tira a riqueza. Você fala de Jó porque ele tem uma família linda, muitos filhos. Tira o filho de Jó. E aí por último, é fácil, porque Jó tem saúde. Aí Deus fala que pode até tirar a saúde, mas não tire a vida de Jó. E aí começa o processo. Para você ver o tamanho da confiança que Deus tinha em Jó. Nossa, Thiago, mas que coisa estranha. Se ele amava, se ele confiava, para que ele botou Jó dessa forma? Por que fez Jó sofrer tanto? Porque os planos de Deus são diferentes dos nossos, os pensamentos dele são diferentes dos nossos. A gente nunca vai entender o propósito, a gente nunca vai entender os processos que a gente vive. Eu fico imaginando quantas pessoas foram edificadas com essa história de Jó. Você entende que às vezes o que você está vivendo não necessariamente é para você diretamente, mas aqueles que te cercam? Você imagina quantas pessoas hoje lendo o livro de Jó foram edificadas, foram acrescentadas porções e mais porções de fé. Eu conheço muitas histórias na Bíblia, não vou dizer todas, mas a história de Jó, em termos de obediência e fé, eu acho que ela nos ensina demais. Eu acho que qualquer um de nós nessa mesa, na situação de Jó, imagina, pastora Marli, você acordar um dia, seus filhos não fazem mais parte. Você teve uma perda. Vai questionar Deus. E você já questionou, porque você é humano. Nossa, mas ele era um homem bom. Nossa, ele servia na igreja. Nossa, ele é o cara que mais... Gente, eu escuto histórias do marido da... Eu cheguei logo depois que ele tinha falecido. E eu escuto muitas histórias do marido da pastora Marli, que eu sou apaixonado por ele. Eles falam, na verdade, que eu sou um filho separado dele. Que tão parecido que eu sou com ele, em termos de temperamento, de cuidado, de andar com o pastor. E a Marli teve uma perda, que dentro do todo, não dá nem... É insignificante perto do que Jó. Porque a ordem cronológica, você, no momento, seu esposo vão ser separados, até que a morte os separe. Mas você imagina, vamos pensar que veio o marido, em seguida os filhos, que você se vê no meio do nada e com uma doença que Jó tinha. Se não me engano, acho que era lepra, pastor, que ele adquiriu. Jogado, a Bíblia diz o texto que ele foi jogado num quarto, que o cheiro era insuportável, que ninguém aguentava. E às vezes por muito menos a gente questiona. Por muito menos a gente enfraquece a nossa fé. Por muito menos a gente amaldiçoa o nosso Deus. Coloca a culpa nele. Eu tenho certeza que todos vocês aqui na mesa, em determinado momento, fizeram esse questionamento. Vocês, em algum momento, assim como eu, como você que está nos assistindo em casa, pensou em desistir de tudo, questionou a Deus, mas eu sou tão legal, sou tão bonzinho, sou tão honesto. Apenas não desista. Apenas todos os dias você lembre quem você é. Lembre que você é um filho amado de Deus Pai. Se Deus te tirou algo, respeite o processo. Se Deus, por algum motivo, está deixando você passar por uma enfermidade, não desista. Eu imagino que os médicos, aqui o tiaguês da época, desenganaram a Jó, porque a lepra naquela época era uma doença incurável. A pessoa era amaldiçoada, ninguém chegava perto, não podia ir em ambientes, não podia sair de casa. Às vezes você está passando por algo que está limitando o seu ir e vir. Às vezes você está preso dentro de um quarto, às vezes não é nem um quarto, é um sentimento, é algo que te aprisiona.
E você, assim como Jó, está tendo que ficar excluído. Assim como Jó, você perdeu alguma coisa ou tiraram de você alguma coisa. Às vezes, você não entende o porquê você está passando por aquilo. A sua fé está fraca, você se questiona, você diz, Tiago, é fácil para você que está aí sentado na mesa com pessoas, você é um cara bem sucedido, você é jovem. Ei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu teria assunto para 100 mensagens se eu fosse contar toda a minha trajetória a respeito de lutas, de desistências, de abandonos, de prisões, de coisas que fizeram, coisa que eu perdi. Então, eu queria dizer para você, eu sou o resultado de alguém que não desistiu de lutar por mim, que é o meu pai. Mas eu sou obrigado a dizer que hoje eu fui transformado porque eu não desisti. Eu, quando conheci a Deus, eu verdadeiramente entendi que Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim. E eu queria dizer uma coisa para todos vocês aqui da mesa. E você que está em casa nos assistindo, o mesmo Deus que fez na minha vida é o Deus que trouxe nós aqui hoje para dizer que Ele pode e quer fazer na sua vida. É o Deus que já cuidou do amanhã. É o Deus que traz o futuro para o presente. É o Deus que está se colocando à sua frente dizendo, ei, filho, eu tenho tudo sob controle. Apenas não desiste. Não negocie os seus princípios. Não escutem os destruidores de sonhos. A Bíblia diz que os amigos, os 3 amigos de Jó tentaram desanimar. Tentaram fazer com que ele de alguma forma amaldiçoasse o Deus dele. Inclusive Deus tem uma conversa de pé de orelha com eles, o texto diz. E eles são obrigados a fazer algo. E o que é mais incrível aqui, pastor Valdir, que você chamou a minha atenção nos bastidores, quando no versículo de Jó 42:10 fala assim, quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que ele tinha. Olha que loucura. Jó orou por aqueles 3 amigos que tentaram desanimá-lo, que falaram inverdades, o texto diz, sobre Deus, que não falaram o que deveriam ter falado. Por isso, independente da circunstância, independente do que o teu redor te fale ou te mostre o que você esteja inserido, apenas não desista. O plano de Deus, mesmo que muito doido, mesmo que não merecedor, mesmo que dolorido, aguenta mais um pouco, porque Deus está no controle de tudo. Eu sou obrigado a dizer, não desista. Não desistam. Deus é contigo.